cantando, rezando com você, cantando, rezando com você. Amado irmão, amada irmã, estou no meu canal Cantando, Rezando com Você. Acolhendo a Trindade, digamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, estamos em oração, em comunhão com você que está em casa, esperando esse momento para a gente juntos rezar a Deus, pedindo força, pedindo coragem para essa semana que iniciamos e para que a gente possa realizar a nossa luta, nosso dia a dia, os nossos sonhos, o nosso trabalho, e pedir a Deus que as coisas que não derem certo, para que elas possam também ir aos poucos pegando o rumo, para que a gente possa melhorar, ou aquelas que a gente tem dificuldade, pedir ao Senhor que nos ajude a seguir, a orientar essa caminhada. E queremos acolher a palavra de Deus cantando. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E aqui no Evangelho diz assim: Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. E Jesus contou esta parábola. O reino do céu é como também uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Tudo isso Jesus falava em parábolas. As multidões nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje ele usa novamente, continua com as parábolas, o grão de mostarda, que se torna uma árvore grande, uma pequena semente, e também o fermento que se coloca na massa e que cresce. E o Papa Francisco, ele fala dessa parábola do grão de mostarda, diz assim: mesmo o grão de mostarda, sendo uma semente muito pequena, ela desenvolve-se tanto que se torna a maior de todas as plantas do jardim. Um crescimento surpreendente e imprevisível. Não é fácil para nós entrar nesta lógica da imprevisível lógica de Deus e aceitá-la em nossas vidas. Hoje o Senhor nos exorta a uma atitude de fé que supera nossos projetos, os nossos cálculos, as nossas previsões. Deus é sempre o Deus das surpresas. Aí fala o Papa Francisco. O Senhor sempre nos surpreende. É um convite para nos abrirmos com mais generosidade aos planos de Deus, tanto a nível pessoal como comunitário.
Em nossas comunidades é preciso dar atenção às pequenas e grandes oportunidades de bem que o Senhor nos dá, deixando-nos envolver em sua dinâmica de amor, de acolhida e de misericórdia para com todos. A autenticidade da missão da igreja não é dada pelo sucesso ou pela gratificação dos resultados, mas pelo ir em frente com coragem da confiança e humilde abandono em Deus, nos colocar nesse caminho, nessa missão. Também temos aí a parábola do fermento na massa, outra parábola. E pergunto a vocês, que ingredientes precisa para se fazer um pão? Podemos dizer assim que farinha de trigo, ou aqui no caso o pão de farinha de trigo, fermento, água e sal. Esses são os 4 ingredientes que você, de certa maneira, precisa fazer para fazer este pão. Outros ingredientes como o óleo, ovos, açúcar, frutas, são adicionados para alterar alguma característica do pão. O sabor, a consistência, a crocância, a cor. Para fazer um bom pão, é muito importante entender a função de cada um dos ingredientes. Olha o quanto é importante. Cada um é importante nesta massa de fazer o pão. Cada um tem sua importância. Parece mágica, um pouquinho de fermento, convenhamos, quem faz pão, um pouquinho de fermento na massa garante um bolo ou um pão volumoso e fofinho. Quem é confeiteiro, quem é dono de casa, quem é confeiteira, quem trabalha em padaria, sabe bem disso, do que o padre está falando. E muito melhor que a gente. O fermento é o ingrediente utilizado desde muito tempo e tem a função de fazer crescer pães e bolos. Os cristãos também, agora olhando para nós, são chamados a atuar nesta enorme panificadora de Deus. Todos nós somos chamados e chamadas a entrarmos, a trabalharmos nessa grande panificadora de Deus. São chamados a continuar preparando a massa e não se desapontar se o fermento agir como o levedo, não cresce ou demora, ou às vezes estraga a massa. Lenta e não instantaneamente. O fermento do reino de Deus, mais do que palavras, é o amor presente de Deus que atua em pensamentos, no nosso coração, nas nossas palavras, nas nossas ações. É isto que faz crescer a massa que crê no agir de um Deus que, a despeito de todos os abandonos, continua firme no seu propósito de nos tornar a todos massa do mesmo bolo, do mesmo pão, do pão da vida, este pão da vida, Jesus Cristo. Que o nosso testemunho, amados irmãos e irmãs, de vida, seja fermento que dá crescimento à grande massa dos que creem em Deus. Vivem para Deus, morem para Deus e ressuscitarão para Deus. Que creem em Deus, vivem para Deus, morem para Deus e ressuscitarão para Deus. Os 2 exemplos bastante importantes. O grão de mostarda, tão pequeno, tão simples, tão humilde e que se torna uma grande árvore. Precisamos deste exemplo, desse testemunho, desta parábola. E também o fermento, que um pouquinho disso ele vai crescendo. Que possamos, como diz essa reflexão, trabalharmos, estarmos nesta panificadora de Deus. Ele nos chama para ser bons produtores,
bons fazedores de pão e bolo, mas um bolo de fé, de esperança, de amor em nossa casa, em nossa comunidade, aonde a gente estiver no trabalho. Que possamos nos fortalecer e que Deus possa tornar cada vez mais nós essa semente de mostarda, esse fermento que faz crescer a massa. Que Deus te abençoe, purifique o teu coração e te abençoe, derramando muita saúde de alma e corpo a cada uma que está escutando, que seja fortalecido e animado nessa semana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.